que é, pessoal? Como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Maus Hábitos, o podcast. Nesta que é o retorno aos podcasts depois de um pequeno interregno. Ou então fingíamos que... Não, pronto, depois do episódio da semana passada... Não, todos os nossos episódios começam assim. Pois é. Interregno de 3 meses. Mas para quem nos está a ouvir pela primeira vez, o meu nome é Martim Torres, à minha frente tenho o meu querido amigo e psicólogo Hugo Zagalo. Este é um podcast no qual nós conversamos sobre a vida. No fundo, abordamos temas de desenvolvimento pessoal, mas também de psicologia, filosofia e, no fundo, um pouco de tudo. Não somos mestres de coisa nenhuma, nem especialistas em nada de particular, tirando o facto do Zagalo ser psicólogo e é, de facto, um especialista. Somos mestres da amizade. Temos um doutoramento numa amizade de longa data. Uhum. Porque nós somos da escola, conhecemos-nos na escola, temos muita história juntos. É verdade. Eu acho que nós, pelo menos tu, estou a tentar pensar que amigos mais antigos do que tu é que eu tenho. E ocorrem-me poucos. Quer dizer, obviamente se eu encontrar alguém na rua que eu conhecia antes de te conhecer a ti, sei quem é a pessoa, não é? Mas tipo, não me lembro de ter mantido uma amizade desde há tanto tempo atrás com ninguém. É o podcast. É o podcast. É o podcast. É o ritual não semanal, mas casual, de encontro obrigatório, onde aqui criámos um contexto onde podemos quase que celebrar a nossa amizade. E ir fazendo um ponto da situação, não é? O que é que está a acontecer na É tua um vida? hino, isto é um hino à amizade entre homens, é um hino à amizade entre duas pessoas, e foi isso que aconteceu um bocado no retiro. Nós fizemos um retiro que foi a materialização de todo o esforço durante 3 anos, onde as pessoas apareceram à nossa frente, materializadas em carne e osso, e nós também aparecemos à frente das pessoas. Yeah. Como é que foi o retiro para ti? Pá, o retiro para mim foi transformador e foi... Olha, deu-me uma coisa que eu andava a procurar há muito tempo, que era um bocadinho ter um propósito claro do que é que eu estou aqui a fazer. Porque tu sabes que eu, ao longo da minha carreira profissional, chamemos-lhe assim, passei por várias áreas, não é? Eu passo por vários ofícios, já fui músico, cantor, autor, fotógrafo, trabalho em vídeos, faço alguns trabalhos como modelo ou como ator comercial, digamos assim. E o que é que há em comum nisso tudo? Eu acho que aquilo que há em comum nisso tudo é, para já, um teor de performance artística, de alguma forma, mas também de conexão com outras pessoas. Eu acho que aquilo que me puxa é um bocadinho poder, como dizer... Tu és a cola, eu acho que tu és a cola. Tu és a cola, tu és a estrela à volta da qual vários organismos, neste caso biológicos, orbitam. Tu puxas as pessoas, tu mudas a dinâmica de grupos. Interessante. Tu és a rede que conecta. E então é isso que tu tens feito. Se calhar é isso, não é? Em todo lado. E agora o que vais fazer é um retiro sozinho. Sim. E temos que explicar como é que chegámos a esse ponto. Pois, porque é assim, o que acabou de acontecer... Aliás, o nosso interregno não se deve só ao facto de termos sido muito preguiçosos em gravar, porque não escondo que há também um teor de preguiça no facto de não há desculpa para nós termos ficado 3 meses sem gravar. Desculpa. Mas a desculpa grande que há, não havendo desculpa, foi que nós tivemos a organizar um retiro, porque percebemos que aquilo que nos dá prazer e aquilo que estamos a gostar mais de ver com este podcast é a quantidade de pessoas que gosta de falar destes temas também como nós. E então decidimos começar a fazer alguns espetáculos ao vivo, que correram muito bem. Esgotámos 2 salas em Lisboa. Em breve vamos organizar mais podcasts ao vivo, porque é de facto um formato giro de fazer e que nos dá o contacto imediato com as pessoas. Mas pensámos em levar a coisa um passo mais à frente e em organizar um retiro. Isto foi uma ideia que o Hugo teve e assim fizemos. Organizámos um retiro chamado O Colóquio e correu... surpreendentemente bem. Não estávamos à espera de uma recepção tão calorosa e tão eufórica e tão entusiasmada daquilo que nós fizemos, porque nós próprios não sabíamos bem o que é que estávamos a fazer. No fundo, nós tentámos juntar 50 pessoas que ouvem o podcast e que pensam da mesma maneira que nós num fim de semana em que não sabíamos bem o que é que íamos fazer e então organizámos muitas coisas, fizemos muitas atividades.
alguns podcasts ao vivo e percebemos um bocadinho. Só no final do retiro é que nós percebemos o que é que nós estávamos ali a fazer, não foi? O que é que tu sentiste? Como em retiro? qualquer boa história, o moral da história mantém-se camuflado até ao final. Exatamente. E então isto foi uma meta-história. Nem os contadores da história. Não, porque os personagens não podem saber que estão numa história. Senão não é surpreendente, não há aquele fator revelatório que é necessário da surpresa da história. Então nós fomos para lá para proporcionar um retiro às pessoas. Exato. Para nós, separadamente, como deuses, vamos chamar, ou como heróis ou ídolos, proporcionarmos o retiro. Portanto, íamos fazer uma coisa estando de fora. E o retiro era sobre histórias, era sobre narrativa, sobre o arquétipo, sobre o personagem, sobre personalidade. Mas depois, nós, como não conseguimos manter essa separação, essencial para proporcionar algo, que é o que é necessário nas consultas de psicologia. Eu não posso ser um amigo da pessoa. Eu tenho que jogar com a distância da separação entre papéis. E então nós fomos para lá para proporcionar um retiro, para sermos facilitadores, mas não conseguimos fazer isso. Portanto, eu na primeira noite estava a beber copos com as pessoas. Acabámos a participar no retiro, não é? Nós fomos para lá e fizemos parte dos participantes. Exato. E depois não havia lá ninguém para proporcionar o retiro. E então foi esta confusão toda desde o início, onde a verdadeira história era a história dentro da história, uma meta-história. Uma história sobre os personagens. E nós estávamos a participar dessa história sem saber. E depois era eu a dizer, por exemplo, não me está nada a dizer fazer o yoga agora. E as pessoas, desculpa, mas não és tu que estás a organizar isto? E então nós estávamos do lado dos participantes. Exatamente. E depois, no fim, ainda com todas as dúvidas e inseguranças de alguém que encheu o ego com mensagens ao longo de 3 anos, porque nós achamos que somos especiais às vezes, mas não somos. Aquilo é um embater com a realidade de as pessoas nem sequer acham isso de nós. Nós, na realidade, somos os antigurus. Ninguém acha que nós íamos fazer uma coisa espetacular, transcendental. As pessoas só queriam estar connosco. Exatamente. E desfrutar da leveza de uma amizade, de conversas que muitos outros têm, mas a nossa dinâmica interpessoal faz isto mágico, especial e único. E era isso que as pessoas queriam lá para ver. E então, no fim, mesmo antes da última partilha, nós ainda nem sabíamos que era isto que estava a acontecer. Tu disseste... isto foi uma porcaria. Mesmo antes de entrar para a última partilha. Exatamente. Portanto, no final do retiro nós fizemos um podcast ao vivo, ou seja, nós íamos falar um bocadinho sobre o que tinha acabado de acontecer e eu antes de subirmos ao palco, confessei ao Hugo e disse, isto foi terrível. Acho que não conseguimos fazer isto, acho que toda a gente vai dizer que odiou. Sim. E à medida que fomos ouvindo o feedback das pessoas, eu virei-me para o Hugo baixinho e disse, isto foi genial, nós conseguimos. Sim. E a verdade é que o que acabou por acontecer é que nós fomos uma espécie de curadores de experiências. Sim. Nas quais também participámos. Exato. E acabou por ser especial também por isso, porque à medida que nós íamos fazendo, íamos descobrindo também, portanto nós estávamos mesmo a ter a experiência com as pessoas, isto permitiu-nos estar muito mais próximos. E, portanto, entendemos que se calhar é mesmo isto que temos que fazer. Exato. Não é? Não fingir a separação. Não assumir que somos especialistas ou mestres de alguma coisa, porque não somos, neste caso, não é? Neste caso dos retiros, não é? Não vamos ensinar nada a ninguém. Eu especialmente não sou, porque eu nunca iria a um retiro. Exatamente. Eu tive que criar o meu próprio retiro para ir a um retiro. É como aquela ideia de Deus criar o universo para se observar a si próprio. Estás a ver? Então nós criámos um retiro com o pessoal do podcast para fazer o retiro. Que eu nunca faria yoga. Eu sou muito intelectual, muito mental. E então as pessoas a verem-me a fazer yoga pela primeira vez e a verem a transformação que aquilo teve em mim e a verem-me a comunicar, é isso que é o podcast. Nós sentimos a experiência e falamos sobre ela. Exatamente. E depois houve ainda uma meta história, que foi a história da minha integração. Porque eu depois de sair do retiro, sim, e isto às vezes acontece, e é por isso que te dizem para não tomar as grandes decisões depois de retiros, porque o retiro na realidade não é um retiro. É preciso ser uma integração, porque apesar de tudo acabou por mesmo ser um retiro no sentido da palavra, porque tu retiraste realmente da tua vida normal, não é? Sim. E depois trouxeste muitos insights, muitos novos conhecimentos, muitas novas descobertas interiores
que não deste tempo para integrar o suficiente, não é? Sim. E assim que voltaste do retiro, ligaste-me: Martim, Vou comprar uma quinta. vou comprar uma quinta. E começou a mandar-me links de quintas. Olha, este tem 11, e esta tem lago, e esta tem... Pá, e eu entusiasmadíssimo, pronto, vamos comprar uma quinta. Não, pá, porque é verdade. Porque estes cubos onde nós estamos de cimento e metal É horrível. criam um ambiente de separação que te retira do teu ambiente natural, onde evoluíste. Então, na realidade, o retiro não é o retiro. Isto é que é o retiro. Nós Isto é que é o estamos retiro do retirados nosso da ambiente ancestral, de Completamente. grupo, de fogueira. Mas tu não achas... Porque eu ainda tenho uma teoria. Onde o Hugo está a tentar chegar é dizer-me que logo a seguir ao retiro queria comprar quintas e queria fazer 20 mil retiros por ano. E eu entusiasmadíssimo com a ideia, porque eu também quero fazer isso. Estava a alinhar na cena, e às tantas, passado 2 semanas, liga-me: olha, Martim, desculpa lá, tenho que dizer aqui uma cena, eu não vou ao retiro, eu não vou fazer este retiro, porque eu percebi que a minha tribo é em casa e eu quero cuidar da minha tribo. Na verdade, as razões a razão pela qual o Hugo não quer fazer este segundo retiro, ou não quer estar presente neste segundo retiro, é muito forte e é muito válida, que é: o Hugo vai ser pai pela segunda vez, e o seu filho vai nascer algures uma semana antes ou depois do retiro. Não, Antes, sim. semana antes do retiro. Portanto, ele seria pai de uma criança com uma semana se fosse fazer este segundo retiro. Isto para dizer o quê? Que vai haver um segundo retiro, mas o Hugo não vai estar nesse segundo retiro. No entanto, debatemos-nos aqui um bocadinho sobre fazer ou não este retiro, mas vamos fazer, comigo a tomar as rédeas um bocadinho da situação, porque... Ao contrário do Hugo, que também achou que agora queria fazer dos retiros de vida, mas depois achou que talvez não, eu tenho a certeza absoluta e eu vou comprar uma quinta. Não vou comprar uma quinta, mas para mim ficou muito claro que organizar este tipo de retiros e este tipo de eventos é uma coisa que eu quero continuar a fazer. E fiquei muito entusiasmado com essa ideia, com a ideia de poder proporcionar experiências diferentes a pessoas. Sejam elas conhecidas ou desconhecidas, juntar pessoas e no fundo ter experiências com elas, não é? Portanto, descobrir coisas sobre a vida em parceria com outras pessoas. Sim, sim. E por isso Ainda há bilhetes? Ainda há bilhetes. Nós reduzimos um bocadinho o número de participantes, que no primeiro retiro eram 50 e agora vão ser apenas 25. Neste momento posso-vos dizer que estamos a meio da lotação, portanto, quem estiver interessado em ir, que não precisa de se apressar, mas também não devia perder tempo. Acho que tem que se apressar, o retiro é em junho. O retiro é em junho. Portanto, talvez tenham que se apressar. Enviem mensagem, se quiserem, para o Instagram dos Maus Hábitos, ou enviem um e-mail para o Martim. Sim. Sim. Pode Podem enviar para o martinhasiste@gmail.com se quiserem participar neste retiro. Se não tiverem a ter resposta aos vossos e-mails, é porque provavelmente já está a lotação cheia e eu não estou a conseguir dar vazão, porque nós temos, sobretudo nos Maus Hábitos, a caixa sempre cheia, felizmente, e obrigado por todas as mensagens incríveis que nos mandam. Ainda ontem li uma linda. Pois, temos que responder, é que são tantas, é impossível, É torna-se impossível de responder. Impossível. Devíamos, Nós lemos todas. Sim, eu leio todas também, mas realmente não conseguimos dar resposta porque uma resposta curta não seria justa, não é? Não se pode responder a um e-mail de 2 páginas com uma resposta tipo, obrigado. Exato. E por isso, obrigado por nos enviarem os mails. Não deixem de o fazer, porque nós lemos todos, mas realmente não conseguimos dar vazão a tudo. Portanto, resumindo, o segundo retiro de Maus Hábitos, A Tortúlia, de seu nome, a Tortúlia, vai acontecer no fim de semana de dia 2 de junho, e o Hugo não vai estar fisicamente presente, mas vai estar presente em espírito. Haverá um altar para quem quiser conversar com o Hugo. O Hugo vai falar com as pessoas de um modo mágico, que quem for ao retiro vai perceber como. Mas o que eu te queria dizer, antes disto tudo, antes de fazermos a publicidade ao retiro, é que, a propósito de tribos e de sermos retirados do nosso ambiente natural, eu ainda acredito que nós, e quando digo nós, digo tu e eu, vamos encontrar um equilíbrio onde nos vai ser possível trazer as nossas pequenas tribos para a nossa grande tribo que estamos a criar agora aqui com os Maus Hábitos, e vamos conseguir estar num lugar de retiro, na natureza. Estou a imaginar-nos, nós, as nossas crianças, a brincar, animais,
percebes? Todos juntos. Eu acho que isso é o sonho de quase todas as pessoas. De, Mas- irem de voltarem à sua origem, Sim, voltarem ao campo, terem animais, claro. viverem em harmonia com a natureza, em Ver as crianças a sintonia brincar. com o grupo. Tipo, as crianças dos teus amigos a brincar com as tuas Sim, sim, crianças. A E é por criar... isso que nós gostamos de festivais e de festa. É tudo um retorno arcaico, Sim, onde nós nascemos. Sim. Agora, eu tive uma grande transformação neste retiro, que eu tenho que explicar isto um bocadinho melhor. mas só para salientar ainda antes de avançar, olha a beleza que é nós vermos os nossos filhos a brincar juntos. Olha o que é que estamos a fazer? Estamos a passar para a próxima geração a nossa amizade. É como se a nossa amizade Sim. se materializa, fosse uma bola, uma Sim. coisa palpável que passamos aos nossos filhos. Estás a ver a beleza disso? Sim. Ver as nossas crianças a brincar juntas é passar-lhe e depois as delas a brincar e então nós criámos uma coisa que foi a nossa amizade, é uma coisa que agora vamos passar e que vai sobreviver às ondas do tempo. É um semi-arquétipo É um semi-arquétipo. que vive dentro de outro arquétipo, que é a amizade no geral. Tu não tens isso, tipo, tu não sei, o teu pai não diz: conheces o Luís Pedro, ele é filho do Tozé, do meu amigo. Isto, os nomes mais parvos de sempre. Mas não te acontece, pelo menos. Claro, sim, as pessoas mantêm-se E juntas. os pais não e ficam bué felizes quando tu estás a brincar com o filho do não sei quantos. Na realidade, nós somos todos um, não é preciso ir muito longe para Pois estar. não. E em Portugal relacionado. então ainda menos, não é? Sim. Mas pronto, por favor. Ok, então, quando eu voltei do retiro, estava à procura de quintas. Achava que ia viver de retiros. E depois, com uma série de acontecimentos sequenciais que não consigo explicar completamente, senão estaria a dar demasiada informação, Portanto, no fundo consigo, mas não posso. eu percebi que esta minha necessidade de ter uma família era porque eu não estava a prestar atenção à minha. Portanto, eu tive que ir a um sítio à procura de uma coisa que eu na realidade já tinha. E foi ao perceber que eu podia perder que o retiro depois fez sentido. Mas explica às pessoas, porque eu acho que isso não vai entrar demasiado na tua vida eu sou pessoal. casado, Quando não é? tu dizes que Portanto- sentiste que ias perder, foi o quê? Sentiste que Não, porque estes retiros e isto estava a prejudicar a tua vida familiar em casa porque estavas Não é a dar só- demasiada atenção aos retiros. É. Porque o retiro foi a materialização de 3 anos de obsessão com este projeto que nós chamamos Maus Hábitos, que é característico do meu nível de envolvimento com qualquer projeto onde eu esteja incluído. Portanto, eu perco-me nas coisas, eu sou um obcecado. Mas isso E, tu falas com uma conotação negativa, mas na verdade é essa obsessão que nos trouxe até aqui, não é? Essa obsessão que te leva tão longe nas coisas. Mas muita gente sofre com isso, especialmente as pessoas mais próximas. Uhum. Então é neste momento específico, quando eu vou ter um filho, que eu percebi que esta minha vontade de conquistar O mundo. o mundo dimensional, a Terence McKenna, se calhar precisa de uma pequena pausa neste momento. Isto nunca vai sair dentro de mim, porque eu entro nas coisas profundamente e mergulho obsessivamente e compulsivamente. Eu falei disso no discurso do teu casamento. Foi uma das coisas que eu disse. Eu disse que Há um grande filme sobre isto, que é o Whiplash. Adoro, yeah. E tu no fim pensas, será que é isso que tu queres? Tu queres perder amigos e ser completamente irrazoável e dar tudo à tua arte para ficares gravado na memória, na história para sempre, ou não? É que nós só estamos aqui porque houve gajos assim. Porque houve os loucos que sacrificaram tudo em nome da arte. Ou Não- em nome do transcendental, daquilo que vai viver para além das gerações. Não encontrarás homens razoáveis no topo de montanhas altas. Exato. E então, o que é que tu queres? Por exemplo, à tua filha. Eu, para a minha filha, se calhar que ela seja razoável. Epá, E concordo que seja totalmente. equilibrada. E é o que eu quero também para a minha. Pronto. E mais, E para para mim ti, e o que para é que mim tu próprio. queres? Mas sabes que isto tudo vem na É que eu estou a falar disto agora e estou a ficar entusiasmado. Está-me a apetecer outra vez pegar numa montanha qualquer. Óbvio, mas porquê é que não pensas assim? Porquê é que não fazes
dessa consciência, da consciência do não razoável, a tua nova montanha. Foi isso que eu fiz. A minha montanha neste momento é o meu casamento. Ótimo. Mas eu estou a acreditar, eu sei que tu agora vais viajar essa crença e vais com ela até ao fim. Sim. Mas eu também sei que eventualmente vamos encontrar aqui um equilíbrio entre estas duas dimensões, estes dois universos que tu achas que são separados, que é a tua arte ou o teu ofício com a tua família. A questão é que quando dás tudo, não há equilíbrio, porque não há nada left. Pois, uma fica descurada, é isso. Se tu queres escalar ao montanha ao Everest, vais ter que dar tudo àquela atividade. Não, mas a minha... Se tu queres ser o Michael Phelps... Sim, eu entendo esse argumento. O meu contra-argumento é que o Michael Phelps não pode nadar com o bebê ao colo, não é? Mas... O Michael Phelps teve que desligar. E uma das coisas que aconteceu quando ele desligou foi ele ficou deprimido. E depois foi ganhar mais medalhas nos próximos Jogos Olímpicos. Parece que há pessoas que têm este fardo de terem que enfrentar leões, de terem que ir buscar o fogo e trazê-lo para a tribo. Mas quando tu vais buscar o fogo, tu és o louco. Tipo, porque é que vais? Está tudo bem já, nós já vivemos ótimos sem fogo. Há sempre um que sacrifica tudo para mudar o rumo da história da humanidade. Eu não estou a dizer que eu vou mudar o rumo da história da humanidade, mas na minha história eu tenho o poder de fazer grandes coisas. Mas o que eu me apercebi é que a melhor coisa que eu alguma vez fiz foi a minha filha. É o organismo mais complexo de todo o universo. E eu criei-a. Puf! E então, o que eu me apercebi foi que quando eu fui experienciar aquele calor da fogueira, da tribo, do grupo, no colóquio, o que eu precisava é de voltar para casa e acender a minha pequena fogueira lá em casa. Que eu não estava a prestar atenção àquilo que eu já tinha. Que eu estava à procura de uma coisa que já tinha. Há muitas histórias sobre isto. Sim. Conhece o Wizard of Oz? Claro. Conhece a história? Já não me lembro bem, né? Pronto, eles estão todos à procura de um feiticeiro que os vai ajudar a voltar. Mas quando chegam lá, percebem que o feiticeiro é um mentiroso, não é feiticeiro nenhum. Exato, mas o próprio trajeto de tentar chegar lá ensinou-lhes que eles próprios, dentro deles, têm a coragem, sim, de voltar eles próprios. Portanto, às vezes é necessário perseguires a ilusão, ou eu ir atrás desta família fictícia, vamos chamar, do colóquio, para perceber o que tenho em casa. E depois houve toda uma narrativa que se desenrolou dramática com a minha mulher, que culminou numa espécie de ok, então isto acabou tudo, e depois no dia seguinte, como magia, no dia do renascimento de Jesus, na Páscoa domingo, eu estava perdidamente apaixonado pela minha mulher, que vejo todos os dias há 7 anos. Algo que eu achava que era impossível que acontecesse. Não só achava que era impossível para mim, como para todos os outros. O que eu achava que tu tinhas que resignar ao mero companheirismo, na melhor das hipóteses. Já ao longo dos tempos fui ouvindo frases como é impossível tu gostares da tua mulher. Não é? O que acontece é que há uma espécie de acordo, como se fosse numa empresa, e tu tens que aceitar isso, como se fosse um teu pai, não tens coisa, não podes gostar dela, é impossível gostares dela. Sim, eu sou capaz de dizer essas frases. Eu tinha uma opinião com mais nuance do que isso, mas no geral era isso. Que uma relação, quando velha, jamais pode renascer, pelo menos para a sua fase inicial, e a realidade é que renasceu. Eu estou a sentir infatuation, não há uma boa tradução para isto em português. A melhor tradução é infatuation, o feitiço da paixão. Enfeitiçamento, algo assim. Afeto, afeição. É a ilusão do feitiço da paixão. Tens que sentir algo. Infatuation. Sim, eu não sei se esta tradução foi a melhor, sim. E
quero-a e quero estar com ela e é completamente novo. E foram variáveis que têm um elemento de magia ou de imperceptibilidade que eu não consigo bem agarrar, porque não há bem explicação para isto. Nós quase que deitámos fogo à casa, quase literal, mas definitivamente figurativamente, onde queimámos parte da floresta que permitiu que a floresta se mantivesse viva. Deixa-me ser psicólogo durante uns momentos. Força. Porque eu conheço-te e sei que ao longo dos tempos tu mencionaste várias vezes que tu e a tua mulher falavam muito pouco. A vossa comunicação era não verbal, era gestual, e o que me parece que aconteceu foi que vocês finalmente abriram a torneira da comunicação e que despejaram no fundo a corrente gigante, não é, que vocês tinham entalados dentro de vocês. Sim. E tudo o que estava bloqueado ao longo de 7 anos de frases por dizer, por isso é que deve ter sido tudo horrível, em cascata verbal, linguística, imediata. Como que uma barragem que se quebrou e o vale ficou inundado com tudo o que havia para dizer. E quando tu não tens nada a perder, depois vês um deserto à tua frente de possibilidades. E quando disseste tudo, não é? Sim. É como se nós fomos a um combate de kickbox. Exato, e no fim abraçado. Sim. Tipo em respeito, estás a ver, sangrar. Exatamente. E depois no dia seguinte estava apaixonado por ela. E então o que eu queria fazer neste podcast era em defesa do casamento. Adoro. Porque eu não achava que isto era possível. E isto aqui é muito pessoal, ok? Portanto, eu sei que os casamentos são difíceis, eu sei que isto é um tema sensível, que há muitas pessoas que têm mesmo que terminar com a sua relação porque parece impossível no mínimo, ou no máximo é mesmo impossível. Há um nível de incompatibilidade que é irresolúvel. Mas para mim, alguém que há 2 semanas atrás não acreditava que isto era possível, eu estou a viver isto agora, que é o renascer de algo que parecia morto, como Jesus, no dia de Jesus. Foi no domingo de Páscoa. Isso é lindo, ter sido nesse dia é lindo. E estávamos completamente apaixonados, entrelaçados, a sentir o toque físico como se fosse a primeira vez. Mas sabes que a minha opinião sobre o casamento também tem mudado ao longo dos anos. Pois, isto está gravado. Se vocês forem ver, podem ir vendo, saltando de episódios para episódios e percebendo o quanto a minha opinião sobre casamentos e sobre relações foi mudando ao longo dos anos. Eu já achei que o casamento era o maior erro da humanidade, já achei que não queria estar em relações, já achei que só queria estar em relações, que, enfim, e o lugar onde eu me encontro agora é um bocadinho entender que, talvez na sequência de eu ter começado a fazer duches gelados, que o casamento e as relações, se não quisermos chamar-lhes casamentos... Sim, casamento estamos a falar... Não estamos a falar de uma parceria longa, não é? De um namoro longo ou de uma parceria para a vida. É como se fosse um duche gelado, no sentido em que, se enfrentarmos pequenas dificuldades no dia-a-dia, tivermos conversas difíceis, depois estamos, no fundo, a adiar um prazer momentâneo para ser presenteados com a felicidade plena a longo prazo. Muito à semelhança dos duches gelados. Quando nós tomamos um duche gelado, é horrível quando ligamos o duche e dói-nos e coisa, mas depois respiramos e quando desligamos sentimos um prazer que nunca sentiríamos se não tivéssemos sido submetidos àquilo. E eu, à medida que vou envelhecendo, talvez, ou amadurecendo, entendo que não há nada melhor do que adiar o prazer instantâneo, porque se nós adiarmos o prazer instantâneo, é como se estivéssemos a investir na felicidade plena a longo prazo. Eu agora também faço alguns investimentos e aprendi um bocadinho a magia do compounding, não é? E à medida que nós nos sacrificamos um bocadinho, fazemos o esforço, está tudo ligado, não é? Já falámos de tensão e relaxamento. Só apreciamos verdadeiramente o relaxamento se tivermos a tensão antes. E acho que não há nada mais gratificante do que isso, do que ir construindo, do que ir investindo. E o casamento é como se fosse uma ferramenta, no fundo, é uma espécie de materialização disso mesmo, do facto de nós podermos investir na nossa felicidade a longo prazo com pequenos esforços diários e com pequenos compromissos. Até porque uma relação e um casamento
não é nada mais do que um espelho de nós próprios, não é? Nós podemos usar o casamento e a relação para nos entendermos melhor. É a melhor forma. É a melhor forma. Estávamos a dizer há bocado em off, tu perguntaste-me, então, como é que estás? E eu dizia, olha, como é que está o teu casamento? O meu casamento, a verdade é que vamos tendo discussões, não é? Vamos tendo atritos, mas são esses atritos que nos mostram um bocadinho um espelho de nós próprios e que nos fazem melhorar, porque uma relação onde não há atrito, um casamento ou uma relação onde não há discussões, onde não há zangas, onde não há contradições e onde não há opiniões divergentes, é uma coisa neutra que nos leva a um estado de apatia que não nos traz nada, não é? Não nos faz crescer, não nos faz evoluir. São as discussões que nos tornam mais próximos, não é? Pois, e é aí que sabes onde estão os teus limites. E tu deste um dado muito interessante, que é o rácio de 1:5. Sim. Como é que disseste? Que é preciso ter um... Isso é a investigação do método Gottman, que é um método empírico. E a cidade onde vivia o Batman? Será que é Gottman? Sim, é Gottman. Que são dois investigadores que baseiam-se em 4 décadas de investigação, e um dos princípios é o Golden Ratio de 5:1. Para cada uma interação negativa tens de ter 5 interações positivas. Isto são interações das mais simples. Sempre que há uma interação, aquilo ou é negativo ou é positivo. Pode ser, por exemplo, eu mostrar um vídeo à minha mulher e ela ou olhar e rir-se ou nem sequer tomar atenção. Isso é uma interação. E ele chama isso de bids. Bids no sentido de fazer sabes quando há os leilões, fazes um bid, não é? Sim, que é ao mesmo tempo uma oferta e uma espera de um retorno. Interessante. Portanto, nós nas nossas relações estamos sempre a disfarçar, a fazer pedidos que têm um significado superior ou subjacente ou subliminal, como quiser chamar, com um gesto representativo, simbólico. Portanto, quando eu estou a mostrar um vídeo à minha mulher, péssimo exemplo, mas pronto, é o que eu gosto de fazer, e ela vê que ele diz-me que ela está interessada em mim, está interessada nos meus interesses, está a representar muito mais do que aquela ação singular. Então, durante o dia estás sempre a ter bids do teu parceiro e ou respondes positivamente ou negativamente. Isso é muito interessante. Mas se não tiveres aquele 1:5, não estás a desenvolver, porque não sabes qual é o teu limite. É a mesma coisa que fazer surf quando nunca cais. Tens que estar no teu limite, portanto às vezes tens que cair. Quando estás com um parceiro de kickbox, tens que levar uma pera de vez em quando, não é? Senão ele é fácil demais. Isso, essa é a metáfora perfeita, esse é o exemplo perfeito. Portanto, tens que ter aqueles 5:1, portanto 5 para te manter motivado para continuar, para não ser só levar na cara. E 1 para entender o limite. O limite para te poderes desenvolver. Lindo. Porque as pessoas são reflexos de ti. Adoro isso. E estás sempre a trocar de pessoa, estás sempre protegido por aquela capa hormonal de ilusão característica da fase inicial da relação. Sim. Portanto, ao princípio as pessoas veem-te como um Deus, estás a ser interpretado mais do que realizado. E se estás sempre a trocar, tens sempre essa capa, não é? Eu sou espetacular, esta pessoa adora-me. Quando tens a mesma pessoa e não podes trocar, aí vais ter que te revelar, vais ter que te resolver. E a propósito de revelar, eu acho que há uma liberdade e há uma sensação de leveza e de conforto no dizer tudo, no ser brutalmente honesto com as coisas todas que estás a sentir e nunca guardar nada para ti, e dizer logo, olha, isto tu acabaste de fazer, não me deixa confortável, não gostei disto, quando antigamente ficavas calado, não é? Sim. E eu tenho descoberto que isso tem sido a maior ferramenta de evolução, e à medida que isso vai acontecendo e quanto mais falamos, quanto mais discutimos, quanto mais resolvemos, melhor estamos um com o outro. E tu não estás só a resolver a relação, tu estás na realidade a resolver todas as tuas relações. Os teus traumas, as tuas feridas antigas manifestam-se na tua pessoa mais próxima. É mesmo. É como se fosse, imagina que o teu trauma pode ser familiar ou parental, não necessariamente, mas os teus traumas antigos são fantasmas desencarnados que estão à procura de um avatar biológico ou de carne e osso para poderem ganhar vida. E então quando tu estás a discutir com a tua mulher, tu também estás a discutir com a tua mãe e vice-versa.
Porque ela está lá à tua frente tanto tempo a refletir-te que todos os teus traumas renascem Completamente. e são encarnados por ela. E então é uma ferramenta de desenvolvimento pessoal brutal que não acontece quando tu saltitas de uma em outra, porque aí estás só à superfície sempre. Estás. E assim que as coisas se tornam complicadas ou difíceis, tipo, largas a bola, não é? Dizes, não, isto não é para mim, nós não somos compatíveis. Exato. Portanto, vou já Sim. desistir disto. Sim. Que, aliás, é o que leva as pessoas aos divórcios, não é? Ai, nós somos completamente incompatíveis, não temos nada Sim. a ver um com o outro. E toda a sociedade apoia isso. E toda a Quando sociedade eu apoia. estou em dificuldades com a minha mulher e começo a pedir opiniões, ao fim de 5 segundos de interação com o problema, toda a gente me diz, divorcia-te, esquece isso. Yeah. Mas eu vou ter um filho daqui a um mês. Não, isto aqui depois arranjas uma nova vida. Somos todos filhos de divórcio, não é? Pois é horrível. Há 60% de divórcios. No 60% fundo, dos estamos inconscientemente a replicar as histórias dos nossos pais. E tipo, eu sinto que a cada vez que eu digo não, vou esforçar-me e vou fazer isto funcionar, estou a resolver traumas de vidas passadas também, estou a resolver o karma dos meus pais que não conseguiram fazer isso, não é? Que desistiram e que largaram. sim. E essa é a imagem que eu tenho, não é? E agora que sou pai e vejo a minha filha viu a minha separação, quer dizer, é horrível, tipo, estou a ver a história que eu disse, não quero que isto aconteça a ver acontecer, então agora estou a tomar as rédeas da essa minha tomada vida, de não é? responsabilidade De responsabilidade, essa escolha, não é? é dura, mas dá-te um poder, uma estabilidade. Pá, é dura porque ao mesmo tempo que tu estás a enfrentar a outra pessoa, por assim dizer, tu és obrigado a ser a melhor versão de ti própria, porque senão vais perder a outra pessoa, não é? Portanto, é um trabalho constante em ti próprio. Não estás a trabalhar na relação, estás a trabalhar em ti. Claro. Não é? Então não fujas. Então É como viajar. O grande prazer de viajar é seres um homem livre. É não teres capas sociais identificadoras. Ninguém sabe quem és. Não tens passado. Estás pronto para ser reinventado. Sim. Mas às vezes viajar é fugir. E eu vejo isso muito nas minhas consultas. As pessoas chegam a um ponto e dizem, se calhar tinha que sair do país. E fugir disto tudo e reinventar-me. E às vezes isso é verdade, às vezes é necessário. Mas em termos relacionais, não há nada melhor para tu te refletires do que outra pessoa. As pessoas são as coisas mais importantes para nós. Se tu estivesses num deserto sem ninguém, ou numa floresta, não ias saber quem és. As pessoas dizem-te quem tu és. Então, se tiveres o mesmo espelho à tua frente e aprendes a limpá-lo, em vez de arranjar um espelho diferente constantemente, vais ter muito mais oportunidade de te tornares no teu melhor eu, de não fugires a ti próprio. De descobrires os teus limites, não é? Porque também é um bocado isso, quando tu te comprometes a ficar na relação, às tantas, tipo, tu enfrentas as partes da relação que te faziam sair da relação, tipo, esta pessoa faz-me sentir assim, portanto eu não quero estar com ela. E agora dizes, olha, eu não gosto quando tu me fazes sentir assim. O que é que tu estás a fazer que me está a fazer sentir assim? Sim. Sou eu? És tu? Vamos traçar aqui um limite, não é? Depois encontram um common ground, não é? Um terreno comum em que entendem até onde é que podem ir e até onde é que não podem ir, e isto dá-te também força, não é? Tu dizeres o que é que não toleras, não é? Mas isso é essencial. E faz-te crescer, não há nada mais melhor. É jiu-jitsu interpessoal, relacional. Exatamente. E quando estás a fazer esse jogo, ativamente, a relação está saudável. Quando deixas de fazer e te resignas à neutralidade emocional do sofá a ver Netflix, que horror. passivo, horrível, sem conversa, à espera que mais um dia acabe, da sem tua conversa, companheira, à espera que ela leia os teus pensamentos, não é? Tipo, porque é que ela está de trombas? Sim. Não sei. E depois vou ficar de desistes. trombas também. Sim. E vamos ficar os dois de trombas. Agora, há magia lá escondida. Sem dúvida. Agora eu adoro dizer, olha, porque é que estás de trombas? Diz lá. Porque também faz comigo, porque a minha parceira também faz isso comigo agora. E diz-me, olha, diz lá o que é que se passa. E eu, ok. Eu sei, e não é horrível quando isto acontece quando estão quase a adormecer. Imagina. Pronto, esta vai demorar 4 horas a resolver. Exato, tipo, já estamos quase a adormecer e depois de repente, porque é que não arranjaste o store? E eu, são 10h30, amanhã tenho que acordar às 6.
vou arranjar amanhã, querida. Não, eu quero saber porque é que não arranjaste o story. Não ouviste o que eu te disse. Qual é a razão por trás da razão por trás da razão? Sabes que vais embarcar em 4 horas de conversa, mas que ao fim dessas 4 horas vai estar melhor. É importante dizer, contudo, que todas as relações são diferentes, que há tipos de relacionamento que não têm tanta necessidade, por acordo mútuo, de processar tudo linguisticamente. Há pessoas que sabem... há diferentes linguagens, não é? Claro, a linguagem não verbal. Exato. Então há pessoas que não precisam dessas 4 horas, que é mais por ações, ou se calhar há uma discussão e as pessoas precisam do seu espaço e depois voltam e como 2 cães, estás a ver? E a comunicação é mais não verbal e fiz-te um jantar ou queres ver aquele filme? As 5 linguagens do amor, não é? Exato. Já sabes quais são as 5 linguagens do sim, amor, sim. não é? E sabes o que é incrível nas 5 linguagens do amor? É que foi mágico. A pessoa que as escreveu não as analisou estatisticamente para ter informação suficiente para as separar em 5 categorias. Isso é incrível, não sabia isso. Ele inventou-as e depois foram analisá-las posteriormente e viram que aquilo mapeava em termos de análise fatorial estatística. E era mesmo essas 5. Sim. Já agora, as 5 linguagens do amor, ajuda-me aqui, são o toque, acts of service, que é atos de serviço, não é? Gestos, tempo de qualidade. Sim. Palavras de apreço. Palavras de apreço também há. Sim. E a quinta? Toque, palavras de apreço, tempo de qualidade. Presentes. Tu não sabes porque não presentes. Gostas. Não, eu adoro dar presentes. A minha linguagem do amor é presentes. Eu dou presentes. Dou. Pedra filosofal, sim. Sim. E então, por acaso eu tenho na prateleira vários livros. Estou a ler agora um livro muito giro. Aliás, estou a fazer uma coisa agora em casal que é engraçadíssima, que nunca fiz na vida, que é ler livros a meias com a minha parceira. Literalmente os dois sentados lado a lado. Sim. A ler um livro. E temos na mesa de cabeceira um livro chamado Os 7 Hábitos dos Casais Mais Felizes de Sempre. E é um livro muito bom que eu vou recomendar a propósito deste episódio. Como é que tu te sentes em relação à tua mulher agora, à tua mulher de 7 anos agora? Sinto-me super apaixonado. É como tu dizes, é impressionante a forma como não só não estou cansado, mas lá está, houve aqui um elemento dramático que realmente fez reavaliar pôr tudo em perspectiva e reavaliar tudo o que eu estava a fazer na minha vida e ela na dela, não é? E chegarmos aqui a um sítio onde parece que somos 2 crianças que estão apaixonadas pela primeira vez, que não se largam. Temos a nossa filha a dizer: vocês agora não se largam, parem de dar beijinhos à minha frente. Sim. E isso é tipo estranhíssimo e ao mesmo tempo enche-me de esperança e tranquiliza-me saber que o amor pode crescer cada vez mais, que nos estamos a descobrir cada vez mais, porque agora estamos a falar de todas as coisas que nunca falámos e a dizer todas as coisas que nunca dissemos, e então estamos a ir muito mais fundo na nossa conexão, não é? E a descobrir mais de nós próprios, fisicamente, emocionalmente, não é? E então é lindo, porque evoluímos a partir daí, é incrível. Quer-se bater palmas, pá. É incrível. Bem, sim ao casamento. É mesmo. E tu testemunhaste aqui tipo, todo este processo, e eu testemunhei o teu também, não é? Isto realmente é já viste o que é que nós somos? Nós somos 2 gajos. Ainda por cima, é mesmo paralelo, está mais ou menos a acontecer uma história parecida, não é? 7 anos, aquele momento onde há uma grande barreira, supostamente tens que ultrapassar. Ambos tivemos situações dramáticas. À beira de colapsar, sim. Não é? Mas tem que ser dramático o suficiente para criar um atrito que te faça rever toda a relação, mas não dramático o suficiente que seja um ponto final. Sim. E há atos que realmente finalizam relações sem ressalva. Eu acho que foi que nós descobrimos isso de uma maneira violenta, mas o que se calhar podemos passar às pessoas é que não é necessário esta forma tão violenta, porque não é preciso deixar acumular tanto. Há ferramentas, se calhar... Vou fazer o meu papel neste podcast tentando puxar isto para um nível mais prático do que é que podemos realmente fazer nas nossas vidas, e há coisas que se podem fazer diariamente, como esta das discussões, como esta de não é procurar discussões, mas é não ficar calado e falar sempre, porque isto vai libertando, vai abrindo a torneira, não é? E então eu que nunca vou ter uma coisa que eu nunca achei que seria possível dizer, mas o casamento
é lindo e o casamento é mesmo importante nas nossas vidas, tipo, é a melhor ferramenta para nós crescermos e quase que me apetece dizer a todas as pessoas que estão zangadas neste momento e que se divorciaram para pararem e tentarem olhar outra vez para isto, tentarem olhar para isto de outro prisma, pensar se não valerá a pena falar um bocadinho mais naquele momento. Um amigo meu diz, uma frase que eu gosto muito é: queres ser feliz ou queres ter razão? E às vezes mais vale ser feliz, não é? E às vezes nas discussões é importante ver os dois lados e dizer, mas também ceder, também... Estás a dizer bem, pá. Olha, se vocês têm uma relação se vocês, e o vosso parceiro estiver em casa agora, vão agora olhar para ele ou para ela e tentem vê-lo como o ser humano mágico que é. Por trás de toda aquela ilusão de habituação. Tentem mesmo vê-lo, olhem para ele ou para ela e tentem vê-lo como o Avatar, sabes? I see you. E até diria mais, que é, quanto mais problemas tiverem neste momento na vossa relação, eu acho que são mais armas vocês têm para se avaliar a vocês próprios. Exato. Porque é como aquela coisa que tu me disseste uma vez, que foi... quem é que te irrita, não é? O que é que tu queres seguir da tua vida? Vai ver quem é que te irrita. E então, se olhas para a tua parceira ou para esse parceiro e ele te está a irritar de alguma coisa, se calhar o que te está a irritar é o espelho disso em ti. E portanto, observa isso, não é? E quanto mais atrito, quanto mais dramática for a relação, mais potencial eu acho que tem para ser incrível e para ser feliz. E as histórias todas tortas que nós conhecemos de separações violentas, é claro que há problemas sérios e não estou a dizer que agora todas as relações são salváveis, provavelmente não, e há de facto pessoas que mais vale estarem separadas. No entanto, há muitas pessoas que não fizeram tudo o que podem fazer e que desistem e que mandam a toalha para o chão rápido demais. Que era, e quando digo pessoas, estou a falar de mim. Eu fui o primeiro, então eu ao fim de 1 ano e meio estava-me a divorciar, tipo a dizer, eu não quero isto, não quero. Exato. Com toda a minha família e amigos a dizer, e sabes o que é Martim, interessante? Espera. O que é novo, porque nós achamos que não queremos estar em relações porque queremos novidade, não é? Queremos ter pessoas novas. Estás a prescindir da melhor coisa do mundo, que é aquela paixão inicial. Eu acho que nem é o pessoas novas, é a possibilidade. Mas é a possibilidade de ter... É aquela folha em branco. Tu queres é como aquela cena dos miúdos que fazem 3 riscos e deitam a folha fora, sabes? Isso é uma cena, não é? Tipo, sim. Os miúdos que não conseguem acabar um desenho. Que tem um brinquedo e depois mostra-lhe outro brinquedo e ele quer brincar com o outro, não é? Sim. Portanto, no fundo quando a gente acaba uma relação cedo demais, prematuramente, sem se esforçar, não, vou arriscar esta, vou começar outra folha em branco, sem se calhar apagar ali aquela linha que ficou torta, não é? Mas sabes o que é verdadeiramente novo? Porque ter pessoas novas parece novo, mas não é novo. Porque eu já tive pessoas novas muitas vezes. Eu já tive o dia 1 da relação várias vezes. Já tive o mês 1 da relação várias vezes. O que é novo é o ano 8. Estás a ver? O que é verdadeiramente novo é a tua relação atual ser mantida para além daquele quilómetro na maratona onde tu alguma vez chegaste e depois desististe e começaste outra corrida. Exatamente. Isso é que é novo. Isso. Não é a novidade. Yeah. E aliás, a novidade é cintilante, não é? Há algo de muito brilhante e magnético no novo. Por isso é que chama por ti. É um sininho fora desta textura de habituação e automatismo que nós não prestamos atenção. Há ali um sininho do novo. Sabes o que é esse sininho? É o duche de água quente. É o duche de água quente. É o tu não quereres... Ok, então vamos por aí, pela temperatura. Porque uma boa forma de ver isto é os teus interesses extraconjugais são termómetros que medem a temperatura de intimidade da tua relação. E então também são sinais, estás a ver? São tipo alarmes. São alarmes que te dizem que falta alguma coisa. Se vês isto da perspectiva do casamento. Entendo. Da mesma forma que uma pessoa que te irrita é um termómetro emocional ou de fisiológico. E estás-nos a dar imensas ferramentas para realmente nós entendermos isso, que é quando sentimos alguma coisa fora, não é? Sim. Algum interesse fora do nosso casamento, é porque devemos abordar essa questão no nosso casamento e perceber o que é que isto nos está a mostrar que está a faltar aqui. Deves agradecer a essas pessoas. Incrível. É como as pessoas que te irritam, deves dizer obrigado por me mostrares que eu hoje não dormi suficiente. Isso, E obrigado por me mostrares
que me está a faltar alguma intimidade, alguma faísca de paixão, aquele fogo da conexão está apagado. E aquilo mostra-me, são alarmes, só que são alarmes muito esquisitos, porque parecem música. Então tu vais, começas a dançar e achas que depois é a causa, quando na realidade não, tu achas que é o efeito. Quando é só um sintoma da causa. Sim, exato, verdadeira. é um sintoma. Tipo, deves ver como um sintoma, tu deves ver. Pá, vejam o que é que vocês prometeram àqueles que se casaram. Quais são os votos de casamento? Tu disseste até que a morte nos separe. Isso cria um nível de constrangimento. Porquê é que nós fazemos isso? Porquê é que nós levamos testemunhas e famílias para todos testemunharem este ato de commitment, de compromisso? Sabes e depois sabes que é porque isto é interessante, porque é uma espécie de paradoxo em que, para tu apreciares aquilo que tens verdadeiramente no teu casamento, tu tens que o estragar um bocadinho, não é? Tu tens que quebrar quase que como se tu tivesses que quebrar os votos para tu entenderes o que são realmente os votos que tu acabaste de fazer. Pá, e atenção, porque isto é levado a um extremo, não é? Nem toda a gente tem que o fazer e felizmente há pessoas que conseguem honrá-los desde o início. Mas para entenderes verdadeiramente, estou a dizer uma grande asneira? Não, acho que as pessoas irão interpretar isso como se calhar deves experimentar um bocadinho de traição para... Não, eu não falo de traição, atenção, eu não querendo expor a minha vida. O meu casamento terminou, não havia outras pessoas, nem para um lado nem para o outro. Foi de facto o conceito do casamento que atrofiou a minha cabeça. E agora percebo o quão parvo eu fui, porque era no fundo isto que eu sempre quis e que continuo a querer. Todos os que decidiram casar-se queriam isso. Porque é que as pessoas batem palmas se alguém diz que está casado há 30 anos? Porque é espetacular, porque é a grande aventura da tua vida. Sim, ninguém bate palmas ao tio solteiro que exato. Diz, ninguém diz solteiro há 50 anos. Exato. É uma responsabilidade, é um sacrifício gigante, tal como ter um filho é um sacrifício. E quanto mais sacrificas, mais valor estás a dar àquilo que estás a sacrificar Quanto mais adias o prazer gramática inglesa momentâneo, e que no fundo nem é adiar o prazer momentâneo, porque se tu encontrares prazer em cuidar da tua relação e em fazer o trabalho, é como ir ao ginásio. Às tantas tu começas a gostar de ir ao ginásio. Eu sei que tu achas que eu não gosto de ir ao ginásio. Tu achas que eu gosto é de parecer musculado. Mas eu não te minto quando eu digo que eu gosto realmente de ir ao ginásio. Levo os meus fonezinhos, levo a minha aguinha com vitaminas. Eu acredito. Tu às tantas... E cuidar do casamento, às tantas é isso. Eu já gosto das discussões, sabes? Já é tipo, estamos a ter uma discussão, mas isto, eu sei que esta discussão vai ser boa e que vamos acabar e que vamos ter o nosso make-up moment a seguir e que isto vai ser bom e que se não houver este atrito, isto não tem graça nenhuma. Por isso, se nós nos apaixonarmos pelo processo, olha, mais uma vez, devíamos parar aqui, apaixonarmos pelo processo e não pelo resultado, acabamos por colher os frutos que são ótimos. São cada vez melhores, é disso. Tu disseste esta cena ali do 8º ano, isso é que é a novidade, agora fez-te assim um pelinho na minha cabeça. A novidade de uma pessoa nova não é novidade, já fizeste isso 1000 vezes, é só uma nova atriz a fazer o papel do cintilante, do brilhante, do novo. Claro. E olha, agora vou fazer um à parte para o nosso podcast, porque... já nos aconteceu aqui, já tivemos conversas eu fui para o retiro a querer cancelar o podcast, a querer acabar o podcast. Sim. E depois eu às tantas disse, absorvi a ideia e falámos em cada um fazer a sua cena, e depois eu disse, e se a gente let's Joe Rogan this shit, só vamos continuar. Vamos nos casar aqui em live. Vamos agora. Vamos. E então vamos com este podcast até ao fim. Hugo Zagalo, agora dizes tu. Eu, Martim Torres, prometo honrar e ser fiel a este podcast de Maus Hábitos. Prometo honrar e ser fiel a este podcast de Maus Hábitos. Na saúde e na doença. Na saúde e na doença. Na felicidade e na tristeza. Na felicidade e na tristeza. Até que a morte nos separe. Até que a morte nos separe. E quem tiver alguma coisa a dizer contra este casamento, que fale agora. Ou para sempre se cale. Ok, podes beijar o microfone. Tá. Tinhas de me dar a tua, puto. Não, deixa estar.
Ok, estamos casados. Ok. Nunca mais pararemos de fazer este podcast. Isso. Jamais, até ao fim. Yeah. Eu sei que isto está aqui num momento conclusivo. Mas ainda temos mais coisas a dizer. Temos que dizer coisas práticas, porque Yeah. as pessoas estão ali a dizer: ok, muito bem, vocês tiveram um renascimento do vosso casamento, há uma nova luz naquilo que parecia um sótão abandonado, mas eu continuo-me a sentir apático com a minha mulher. Eu continuo a não ter aquele sentimento de lhe querer tocar e querer fazer coisas por ela. E então há um método que se chama o Gottman Method, que é o método mais cientificamente estudado no mundo da terapia de casais, que se forem um terapeuta de casal, ele certamente vai utilizar técnicas Gottman, desculpa, estou com Sim. o Batman na cabeça. E se calhar nós precisamos de um podcast completamente novo para isto. Mas um dos princípios deles é a casa. Como assim a casa? Teres uma estrutura, pensares no casamento como uma casa. Imagina os 3 porquinhos. Tens uma casa de palha, tens uma casa de madeira, tens uma casa com toda a Cimento, infraestrutura. sim. Exato. E então uma casa de palha é muito sensível aos lobos, que neste caso simbolicamente são Os problemas. ou até mulheres novas, ou estás a ver? Homens, não? Ou homens novos, o que quiseres. Então tu tens de ter uma estrutura bem sólida, baseada em amizade, em compromisso, em confiança. Epá, isto é um mundo, portanto é muito difícil de estruturar isto para explicar aqui em poucos minutos. Mas aquele conceito de beads, que também já dissemos, da pessoa estar constantemente... Todas as interações são um pedido de conexão. Então tenham atenção qual é que é o pedido que está por trás daquele pedido aparentemente superficial. Interessante. Quando eu mostro um vídeo à minha mulher, aquilo é mais do que só o vídeo. Quando ela me pede para levar o lixo, a minha velocidade de resposta Yeah. diz-lhe algo sobre muito mais do que aquela situação específica. Se eu posso confiar neste gajo, o que é que vai acontecer quando o lixo resistência simbólico que tu crias ao pedido da tua mesmo mulher. que eu faça só e leve na mesma, Exato. isso é uma interação negativa para aquele rácio de 5 para 1. Todas as interações na realidade, à parte daquelas que têm uma praticalidade informacional óbvia, são pedidos de conexão. E atenção, só uma parte, eu acho que isto funciona para os dois lados, não é? Ou seja, é muito fácil nós estarmos atentos a nós próprios, mas depois não repararmos no que a outra pessoa faz e só sentirmos. Tipo, quando nós fazemos um pedido e vemos que a outra pessoa não reage tão bem, Sim. em vez de pensarmos que isto aconteceu, só sentimos. Exato. E nem reparamos, não é? Sim, sim. E depois respondemos. Aí já estamos a chegar aos 4 cavaleiros do Apocalipse. Uau. Que é são, o quê? é outro dos princípios deste método, que identifica 4, isto tudo cientificamente com estudos por trás, 4 tipos de reação que prevêem o divórcio. O primeiro é a crítica. É tu criticares o outro. É só veres o teu lado e criticares, mesmo que concordes com 10%, criticas os 90%. O segundo é defensividade, que é rematar para o lado, e alguém vem ter contigo aborda-te com uma situação e tu rematas. Em vez de Dás o oposto. absorveres, não é? Em vez Só de absorveres, mesmo que seja aos 10% com o que tu concordas. O terceiro é stonewalling. Esse é ficar calado, não é? Ficar calado, ignorar, desconectar da conversa, sentir que a conversa não é produtiva, que não podes ir a lado nenhum e então desconectas. Desistir, não é? Tipo, Sim. esta pessoa não me percebe, não é? Portanto, nem vale a pena falar com ela. Em casais heterossexuais, isso é mais característico do homem. Pois. Porque o homem tem mais dificuldade em expressar-se, se calhar, de No alguma geral, forma. em termos estatísticos, sim. Sim. Na relação. E normalmente quem aborda os assuntos verbalmente é a mulher. Mas isto aqui é tudo uma coisa que é difícil de explicar a quem não tem conhecimento de estudos científicos, é que o estudo científico para o caso único não te diz nada, porque é estatístico. Portanto, para um resultado ser significativo estatisticamente, só precisas que seja um bocadinho mais do que 50-50. Se for 60-40, isso não te diz nada sobre a tua situação, porque vai estar errado 40% das vezes. Pois. Tem que ser maior, não é? E o quarto, Horseman of the Apocalypse, o melhor preditor do divórcio, É o quê? desdém. Uau.
Desdém, que é um primo do nojo, que é... Como é que se diz em inglês? Desdém? Desdém. Não sei. Espera aí, isto tem que se dizer. Ou seja, quando... Mas será que isso está ligado também ao facto de... Quando Contempt, há contempt. há um descuido, seja da aparência, de higiene, do trabalho, não é? Uma desistência de um na vida que o outro acha repulsivo de alguma forma. É mais um... Quando não há admiração, não é? É o oposto de haver admiração. Nem é admiração, é quando tu estás de cima para baixo, quando tens um sentimento de superioridade. Quando sim, te sentes superior à outra pessoa. Contempt manifesta-se com atos ou palavras que rebaixam o outro. É imitar o outro. É ridicularizá-lo. Okay. Revirar os olhos quando ele fala. Esse é o mais clássico. Sim, Se tu reviras os olhos... Olha, mestre, é isso, é mau sinal. Isso quer dizer que estás prestes a... Faz uma cena, dá-me ferramentas para contrariar isso, ou seja, o que é que diariamente, semanalmente podemos fazer em tempos... Lembro-me de te pedir ajuda para salvar a minha relação e tu disseste, se tiver que ser, faz um calendário das coisas que tu tens que fazer hoje, esta semana, este mês, sejam... Ir jantar fora os dois, ir fazer uma viagem os dois, arranjar tempo para conversar, arrumares tu a casa hoje. Tipo, o que é que podemos fazer no dia-a-dia? Se é que podemos fazer coisas. Podemos. Contigo, quando falo contigo, muita da resolução estava do teu lado, naquela fase. Yeah. Então eu estava-te a dar técnicas individuais. Na maior parte dos casos tem que ser uma coisa feita a dois. E muitas vezes... com o auxílio de um profissional. Então, se vocês estão na encruzilhada, nas trincheiras do casamento ou da relação longa, porque há procurem alguém. Há um estigma contra a terapia de casal, não é? Contra esta coisa. Acho que já não há. Se vamos fazer terapia de casal, há cada vez menos, não é? Sim, no fundo. Mas se temos que ir para a terapia de casal, estamos tramados, não é? Porque como se fosse uma coisa muito, muito pesada, muito, muito negativa. Quando na verdade é apenas... É como se fossem à loja buscar ferramentas para cuidar do vosso casamento. É um contexto, aquele contexto é mágico. É algo de mágico. Se o terapeuta de casal sabe fazer bem o seu trabalho, ele está à procura de duas coisas. A primeira é criar um ambiente, naquela analogia do kickbox, onde tu estás protegido com o material certo para poderes fazer tudo. Tudo é permitido naquela bolha. E se ele consegue criar esse ambiente, consegue fazer aquilo que aconteceu comigo e com a minha mulher durante aquela noite antes de Jesus ressuscitar. E a segunda coisa, isto falando muito geralmente, é que tu sintas que a outra pessoa, nem que seja durante 5 segundos, percebe o teu lado. Nos olhos. Há uma coisa de, ok, já percebi. Yeah. E a outra vê isso, ele quer isso. Okay. E quer o contrário também. Que a outra diga uma coisa e tu estejas com as defesas baixas suficientes, porque já apanhaste na boca e já deste suficientemente, como o yoga faz. O yoga cansa-te tanto que tu dizes, obrigado, agora posso relaxar. Exatamente. E vês aquilo nos olhos da pessoa, a pessoa a dizer, ok, já percebi os teus 10%, nem que seja, ou o teu 1%. Eu percebi o teu lado durante 1 segundo. E a pessoa diz, ok, obrigado, finalmente. E aí estás muito... E isso é uma das melhores formas de resolveres um atrito, é disto ter com a pessoa e dizeres de que forma é que vês o lado dela. Sem dizer, e sem explicares o teu. Exato. E aí estás a convidar a pessoa a fazer o mesmo. Uma das técnicas do Gottman, porque isto é um sistema multidisciplinar, é mesmo uma escola, é quase uma universidade de relação, que nós nos esquecemos de fazer isto. Nós temos a relação, aproveitamos aquela onda inicial hormonal de paixão e depois estamos a ver Netflix à espera que aquilo desmorone. Desmorone. Criando um diápolo de distância. Desmorone. Sabes que... Mas espera, a técnica é os mapas do amor. Ok. Então, a pessoa... Tu vais descascando a pessoa, isso é que é um dos prazeres ao início, é ir descascando a pessoa, descascas mesmo literalmente tirando-lhe a roupa, mas depois vais descascando a pessoa até à sua essência, descobrindo camada após camada quem é que é este ser humano iluminado que representa todo o universo. E depois chegas a um ponto onde deixas de fazer isso.
Deixas de ir jantar fora, deixas de escrever poemas, deixas de trazer o teu melhor eu. Como é que se chama aquela? A Esther Perel tinha uma que é: as pessoas no teu dia-a-dia, no trabalho e mesmo a pessoa do café, recebe o teu eu mais energético e carismático, e depois tu chegas a casa e a tua mulher leva com os restos. Então tu já não fazes esforço e achas que estás a ser o teu eu mais genuíno. Deixas de tentar descobrir este ser. Já não és um aventureiro da arquitetura psicológica desta pessoa. E achas que não tens nada para aprender. Vais jantar fora e não tem nada para dizer. Sabes, quando vais a um jantar e há um casal que não se está a falar. Calado, yeah. Pá, é porque não estás a ser criativo o suficiente. Tu nem te conheces a ti próprio. Quanto mais a outro ser humano, com o inconsciente, com os mares do inconsciente dentro dela. Alguma ideia que tu tens a ter naquele momento. Ou ires a uma aula de dança, ou mudares o contexto, ou desligares a televisão, qualquer coisa de novo para terem algo para falar. Sabes que uma coisa, eu estava a ouvir falar e tu estavas a dizer pôr a atenção noutra pessoa e fazer perguntas e não sei o quê, mas acho que muitas vezes uma das resoluções mais práticas e mais óbvias, mas que as pessoas menos fazem, é precisamente o oposto, que é focar-se em elas próprias e melhorar-se a si próprias, porque isso vai, para já, criar uma curiosidade na outra pessoa, não é uma atração, é a lei dos polos. Se tu estás demasiado em cima da outra pessoa, ela fica retraída. Então, se tu criares espaço para que essa pessoa venha até ti, ela vem até ti. Portanto, se tu te focares em ti, se começares a trabalhar na tua saúde, na tua estrutura, no teu trabalho, na tua aparência, na tua psique. Mas eu acho que essa dinâmica que estás a falar dos polos é mais prevalente num estádio da relação muito específico, porque ao fim de 7 anos não é esse o problema. O problema não é que não há distância, o problema é que há demasiado diálogo. Eu acho que é um equilíbrio. A palavra diabo não existe. Existe agora, não é? Eu acho que é um equilíbrio. Eu acho que é um equilíbrio dessas duas coisas. É tu saberes criar espaço para que a outra pessoa tenha margem para ir ter contigo, mas também não te afastares tanto que o espaço se torne grande demais, não é? É aquilo do tempo de qualidade. É quando estás a brincar com a tua filha, está mesmo lá a brincar com a tua filha. Isso. Eu ouvi hoje uma porque é difícil brincar com as nossas filhas, não é? Mas eu fiz o esforço no outro dia a recompensa é tão grande no final do dia, depois de eu ter brincado tipo 2 horas com ela de seguida, ininterruptamente. Sim. Ela segurou na minha mão, olhou nos meus olhos e disse: pai, hoje tu foste bué da fixe. Tipo, eu ganhei tudo, sabes? Tipo, nunca tinha tido isso. É lindo. Incrível. Não, mas ela está a chegar a um nível de maturidade onde já percebe que é um esforço. E percebe que quando eu faço mesmo esse esforço e entro não sei o quê, ela porta-se bem e recompensa-me. Portanto, ela sabe perfeitamente o que é que tudo Olha está a bem acontecer. este truque que eu ouvi hoje, já não me lembro de quem, não consigo referenciar. Quando estás a ter dificuldade em prestar atenção à tua filha, imagina, fecha os olhos, imagina que tens 80 anos, ou imagina que és o Matthew McConaughey, ele não disse isto, sabes, quando ele está a ver a vida toda da filha e está a chorar lá em cima porque o tempo passou rápido demais, no Interstellar. E que agora tens uma oportunidade para ir de volta ao passado e que aquele é a única hora que tens com ela. E de repente começas a vê-la, pá, isto é a minha filha, ela nunca mais vai ter esta idade, ela vai morrer, não é? Porque a minha filha de 6 anos nunca mais vai existir. E eu estou aqui agarrado ao telemóvel, com 10% da minha atenção focado nela. Isso é outra coisa. E então é isso, tempo de qualidade com o casamento. Outra coisa que o casamento não é o casamento, mas é a relação duradoura, é meditação interpessoal. Da mesma forma que meditação é tu prestares atenção àquilo que é aparentemente desinteressante, que é a tua respiração, o teu corpo, tudo aquilo que está automatizado e não é brilhante e cintilante e novo, porque é muito fácil de entrar em estado de flow, não é? Se estás a surfar uma onda e estás com a tua atenção capturada por algo que te está a capturar a atenção naturalmente, é fácil, mas é difícil de fechar os olhos e de prestar atenção àquilo que é banal. E então o casamento é esse exercício, é tu conseguires prestar atenção não à mulher nova e cintilante e atrativa que é muito fácil de prestar atenção, mas àquilo que está lá, estás a ver, que está ali para ti sempre, como o teu corpo, que faz parte de ti. Lindo. E depois fui à procura de estudos. As pessoas que meditam
têm uma percepção do seu casamento como tendo melhor qualidade. Eu sei que meditação é quase que bom para tudo, mas a mindfulness estava associada neste estudo que li a qualidade de relacionamento percebida, portanto, do que as pessoas acham, é impossível de medir isto objetivamente, melhor do que a percepção de similaridade. Portanto, a capacidade de focares no momento é melhor para a tua relação, mindfulness, do que a tua percepção de compatibilidade. Estás a ver? Não há nada melhor do que te focares no momento. E então, o que é que podes fazer com isto? Disseste tudo. Sim, É focar-te no momento. Vai ter com a tua mulher e olha mesmo para ela agora. Olha mesmo para ela agora. Exato. E aproveita este momento que tens com ela neste momento. Porque é... Ok, outra pergunta. Mas no fundo, já viste que é tudo puxar para o presente. Estamos sempre a fazer esse exercício. O duche de água fria, o mindfulness, a meditação, os exercícios de respiração. É só para nos afastar deste espasmo que nós temos mental, que é de nos afastarmos do momento em que estamos mesmo a viver. Cada vez que estamos a fazer scroll no Instagram, não estamos ali. Estamos noutro lugar, não é? Isso é outro problema. Não só as pessoas aceitam o divórcio facilmente hoje na sociedade, como nós vivemos numa velocidade de mudança de chamamento... O attention spam, não é? Está a ficar tão ou mesmo comercialmente. O sistema capitalista exige que haja um novo iPhone todos os anos. Então quem é que te está a ensinar a restaurar? Ninguém. O meu pai tem carros antigos restaurados. Há algo mais bonito do que isso? O que é melhor? Um Porsche novo que acabou de sair ou um Porsche de 1960 restaurado, que tu cuidaste dele, arranjaste-o, não é? Foste melhorando o Porsche de alguma maneira, puseste-lhe já umas coisinhas mais modernas dentro. É muito bonito. É isso. O que é melhor? É muito giro adotar um labrador de olhos grandes, a desenho animado e novo, tipo bebê. Claro. Mas outra coisa é adotar um cão velho, rafeiro, sem perna, zarolho, e cuidar dele e dar-lhe amor e fazê-lo renascer para a vida. E tens essa oportunidade sempre com tudo. Sim, mas com o casamento dá-te essa oportunidade. Porque é que nós decidimos como sociedade que isto era bom? Porque é muito difícil, pá. E é um ótimo espelho de autodesenvolvimento. Bolas, se os meus amigos batistas estiverem a ver isto, tanto que eles me tentaram dizer estas coisas todas. Como assim batistas? Tenho muitos amigos da igreja sim. que defendem o casamento 100%, pois. Não é? E já me fizeram esta conversa muitas vezes e eu não os entendia, não percebia. Como é que podes dizer uma coisa dessas? Isto é aquilo, se forem ouvir o episódio 35, nós falamos muito sobre isto. Que é... A seta de Cupido? Não, é aquele sobre aquele psiquiatra que esteve nos campos de concentração. Man's Search for Meaning. É o da lomografia. O significado da tua vida vem da adoção de responsabilidade. Logoterapia. Sim. Desculpa, não é lomografia. E o exemplo que ele dá, o exemplo não vai estar correto agora, mas é uma mulher que podia ter feito um aborto de um filho que ia ser deficiente, qualquer coisa, e ele pediu-lhe para ela imaginar o que é que seria. Ou ele já estava vivo e ela podia-se ir embora, podia pô-lo para a adoção, qualquer coisa, não sei. Pediu-lhe a ela para imaginar ter 80 anos e olhar para trás para as duas vidas, para as duas possibilidades. Uma onde ela prescindiu da responsabilidade e perseguiu o prazer imediato e disse, pá, isto é demasiado difícil, e foi fazer coisas que ela gostava. E outra onde ela cuidava do filho para sempre e tinha toda aquela dificuldade que ela ultrapassou. Estás a ver a diferença entre as vidas? Pá, fácil de saltitar de nenúfar em nenúfar de novidade, não é assim tão divertido. Não é? O que tu queres é ter uma filha. Se tu fores morrer, vais estar a pensar nas coisas que são mais difíceis, e por serem mais difíceis, por teres que fazer mais sacrifício por elas, mais valiosas são. Então, se vocês disseram com testemunhas à vossa frente que iam ficar juntos para sempre até que a morte vos separe, estou a falar para mim. Opa, façam um esforço, vão a um psicólogo. Tipo, não desistam já. Não desistam. Porque E eu estava pronto para desistir. Eu desisti. E não desisti por causa do retiro.
de certa forma. Eu tenho a agradecer a toda a gente que lá foi, tenho a agradecer a todas os pirilampos cintilantes que lá estavam, porque eu percebi que na realidade o que eu tenho que fazer é olhar para dentro, para aquilo que já tenho, e restaurá-lo e fazê-lo renascer como renasceu Jesus. E não é só para dentro, para a minha mulher, isso é só o início. Para o meu próprio corpo, que é o meu arquivo biológico que eu ignoro, que é simplesmente um veículo que transporta a minha mente de sítio para sítio para imaginar a próxima coisa nova. E então eu estou num ponto onde preciso de parar com a confabulação intelectual e preciso de apreciar aquilo que eu já tenho, que eu tomo por garantido. E é isso.